Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Pessoal, me chamo Bruno, eu sou da área fiscal, atendo pelo Livros, pelo XML Importer. Hoje, o nosso intuito é a DIRB. A DIRB, pessoal, já foi implementada no sistema. Eu noto que o pessoal não está utilizando o sistema. E aí fica também uma dica, pessoal. Dentro do nosso portal no YouTube, nós temos várias rotinas que já implementamos lá. E uma dica também, quando é mais verdinho, mais pro lado do verde, verde clarinho, é o em contas e o contábil. Quando é mais vermelho, é que é parte do DP, e azul é XML Importer ou, ou em livros. Um dos dois vai sempre ser na cor azul. Tem várias rotinas, a parte de inventário, escrituração automatizada, então tem várias rotinas que hoje tem no sistema, e para além do suporte, vocês podem também assistir esses vídeos diretamente no YouTube. Essa é uma dica interessante para você. E a dica de hoje também vai ficar disponível lá no YouTube nos próximos dias, né? Como é que eu localizo a DIRB no sistema? Ele não fica aparente aqui na frente, na parte de exportações. Eu procuro na árvore de busca, colocar a palavra DIRB, e eu consigo localizar. E eu consigo fazer atalho. Para quem não sabe, qualquer rotina que eu tenha na parte de cima ou na árvore de busca, eu consigo, com o direito do mouse, criar um atalho aqui para frente e deixar só os atalhos que eu normalmente utilizo, para facilitar, para não ficar procurando em vários lugares, mês a mês, eu deixo um único ponto aquilo que eu mais uso. Então, a DIRB, pessoal, é uma situação bem tranquila. Ele sempre vai perguntar se o certificado está conectado no cadastro de empresa. Então, a primeira coisa que vocês têm que olhar quando aparece essa mensagem é ver lá no cadastro de empresa se o certificado ele está colocado. Eu vou rapidinho aqui no cadastro para mostrar para vocês que não está o certificado. Ó, o certificado está vazio. É por isso que ele está me dando essa mensagem para poder fazer o envio, tá? Eu vou fazer umas exclusões aqui para a gente ver como é que foi o funcionamento da ferramenta. No começo, na tela da DIRV, ele mostra que a competência não foi apurada, né? E não foi enviado nada nesta competência. Até para salientar se alguma coisa foi enviada ou não da própria DIRV, né? Ele é um campo aberto. O que eu quero dizer com campo aberto? Eu posso adicionar direto aqui o meu benefício, né, que eu tenho, dentro do que tem dentro do layout, né, dos benefícios dentro da DIRB. Óleo, qualquer situação eu posso fazer de forma manual. Pego o óleo aqui, por exemplo, é um tipo de benefício que o óleo tem. Coloco o imposto que eu estou tendo esse benefício, por exemplo, um PIS, e coloco o valor, vamos supor, sei lá, R$ 10. E salvo. É direto e reto. Coloco o tipo de benefício, aí verifico qual é o benefício que eu tenho direito, que eu já faria dentro da GIRB, qual é o serviço que eu vou estar aplicando, e qual é o tributo que vai ter esse benefício ali e qual é o valor. Basicamente é isso. Fora isso, fora a questão de mandar diretamente o valor, tem situações que o sistema pode te ajudar nos valores, tá? Trazer automaticamente alguns valores, algumas situações. Eu vou começar pelo PIS/COFINS. Por exemplo, aqui é uma empresa de lucro presumido, também aí a mesma ideia vale para lucro real. E vamos imaginar aquela situação do PERSI, né? Ou PERSI, depende de como é que fala, eu realmente falo, eu falo PERSI, não sei se está certo. Então, assim, eu tenho uma nota dentro do sistema, uma nota de serviço, em que eu coloquei aqui o valor zerado, porque eu tenho esse benefício com 100% do valor, né? E aí, dentro do item da nota de serviço, que daí eu tenho que identificar a CST condizente, que na época acho que era o 06, não sei se ainda se mantém o benefício, mas quando eu coloco é o 06, e a natureza de receita 920, né, dentro da nota, que identifica que é essa situação da minha receita. E o valor zerado. Essa é uma nota típica que tem o PS, tá? Quando eu vou fazer lá a minha DIRB, só excluir esses caras aqui. É que eu estou excluindo não gravando, por enquanto. Tá vazio. Aí eu busco essas informações nesse botão aqui, ó. Quando eu clico nele, ele fala que eu tenho algumas notas aqui com esse valor, total de 6,50 de PIS e R$ 30, que seria o total dos benefícios, tá? Aí eu quero destacar quais são essas notas que eu tenho esse valor, eu venho aqui e PIS/COFINS do ladinho, ó. E aí identifica a nota. Então, valores para o GIRB, né, que eu vou lançar 6,50 e R$ 30, que é 0,65 e 3 de R$ 1.000, né?
E aqui seria o valor, se fosse um valor menor, por exemplo, não fosse 100%, fosse 80%, 50%, a diferença estaria nesse outro ponto da esquerda. Então, ele faz a referência do que seria tributado pela alíquota básica, e aí o valor que ele está enviando para a DIB, né, por nota e o totalizado. Aí, com essa situação, com essa informação que eu tenho, aí eu posso estar lançando aqui, eu vou adicionar, vou procurar aqui o meu PERSI, o PERSI, tá ali o primeiro, coloco que a situação é o PIS, e quando eu dou Enter, ele já calcula para nós, ele traz o valor calculado do total do benefício. Basta só salvar. Ele coloca aqui em cima. O próximo, né, é o COFINS. Então, vou pegar aqui, se trata do mesmo PERSI. COFINS, dou um Enter, trouxe o valor total dos R$ 30 do mês, né, de benefício. Colocou as duas situações de benefício, o que eu preciso fazer? Com o certificado conectado, eu faço o envio. É só isso que tem que se fazer. Quando eu envio a questão, independente qual benefício que eu mandar, para lá, vai estar a situação não como competência apurada e não enviada. Vai aparecer dessa moda aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ele vai ficar deste jeito aqui para vocês. Então, ele vai mostrar que foi enviado e que foi apurado o dentro do mês. Para além disso, tá? Quando eu envio, e eu ainda estou na tela da DIV, eu não posso sair ainda, eu vou ter acesso ao XML de envio. E nesse momento ele vai perguntar se tu quer salvar esse XML até para ter uma informação do recibo. Guardem essa informação, porque ela vai aparecer só nesse momento. Então, se eu fechar, não salvar e simplesmente sair, ele não vai salvar a informação. Ele tem que pegar lá direto da DIV para poder ter essa informação. Então, neste caso, eu oriento a vocês. Vai fazer o envio, enviou, deu como sucesso, aí eu venho no visualizador XML, vai estourar também a possibilidade de salvar em PDF, vocês salvem para ter esse descritivo, que vocês podem ver no ECAC depois, se deu ok ou não. Então, essa parte é do PIS/COFINS, e também não é só 100%. Se eu botar uma alíquota de 0,62, uma alíquota, estou sugerindo, não é realidade, mas uma alíquota diferente de 653 para baixo, ele também traz o cálculo para cá. Aí basta só colocar o tipo de benefício colocado, né? Seria uma alíquota diferenciada, né? Essa é a parte do PIS/COFINS, pessoal. Ela é bem simples, ela é bem tranquila, não tem mistério, é envio realmente direto. Agora eu vou falar sobre os valores contribuição social e RPJ. Eu vou colocar no mês de março, no trimestre, ok? Vou excluir esse cara aqui. O valor sugerido da questão para vir do RPJ e da contribuição social, ela vem lá da apuração trimestral, o relatório de apuração trimestral do sistema. Só naquele ponto que vem o valor. Eu vou dar o exemplo, tá? Vou fechar aqui e vou na minha apuração trimestral. Eu estou aqui no meu primeiro trimestre, eu vou fazer um cálculo aqui. Vou pegar primeiro a contribuição social. Eu tenho aqueles R$ 1.000, né, que calculou os percentuais, tudo certinho. E nesse ponto de deduções é que eu vou lançar o valor. Por exemplo, aqui já tinha lançado R$ 15, tá? Então, o valor a pagar dos 320 aqui de base e 28,89% daqueles R$ 1.000 que eu tenho, né? Se eu tiver o benefício, por exemplo, do ProUni, é aqui que eu vou lançar. Vou colocar a informação diretamente aqui, tá? Só fechar e entrar de novo aqui só para fazer a apuração correta. Coloquei os R$ 15 aqui, por exemplo, do ProUni, esse é só um exemplo, tá, pessoal? Aí eu gravo, vou gravar a apuração. Inclusive, se eu fizer o relatório, ele vai aparecer aquela deduçãozinha ali, aquele benefício, né? Aqui os R$ 15 do ProUni. Eu já tinha feito também uma do IRPJ, tá? Da mesma forma. Não é o ProUni, mas outro tipo de benefício. Então, eu lancei direto nessa questão da apuração trimestral. Uma vez que eu lanço lá, aí sim, dentro do trimestre, né? Aí, quando eu busco os valores, ele me traz os dois valores que eu preciso, que é a sugestão que ele totalizou, para facilitar na hora de fazer aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer a questão do ProUni, né, que eu falei agora há pouco. Então, eu vou adicionar.
Vamos procurar aqui o ProUni. ProUni. Coloco o tributo em questão, por exemplo, a contribuição social, e quando eu dou um Enter, ele traz o valor. Claro, se você tem um valor total, pode ser que seja subdividido em mais benefícios, né? Aí você faz a subdivisão para ir colocando aqui em cima cada tipo de situação. É como se eu estivesse fazendo direto no ECAC. Coloquei lá do ProUni e coloco mais um. A gente vai fazer também consideração, tá, Neymar? A gente tem as três situações. Aqui de exemplo, o PIS/COFINS, a contribuição social e RLP da questão desses benefícios, e a desoneração da folha vai entrar aqui também. Eu vou passar essa parte também, pode ficar tranquilo. Ele dá, tipo, o exemplo que ele totalizou e você vai lançar aqui para poder fazer o envio. Também a mesma coisa vale para RPJ. Então, se eu pegar o RPJ, eu vou botar qual é o benefício aqui, coloco o RPJ, dou um Enter e salvo. Basicamente é isso, não tem mistério, pessoal. Dúvidas, se vocês ainda assim assistindo o vídeo, se vocês tiverem, acionem o suporte que a gente vai auxiliar vocês, tá? Então, o que, que a gente viu até agora? A questão do PIS e COFINS, os meus benefícios, PES, que eu dei o exemplo, pode ser para qualquer outro benefício que esteja na lista da DIRB, né? E nós vimos agora a questão trimestral da contribuição social RPJ. Agora, eu vou entrar na questão da desoneração de folha, tá? Que também ele pode dar um exemplo. Então, eu vou sair daqui e vou voltar para janeiro de 2026. Primeiro, onde é que eu lanço, né, a desoneração? Lembrando que lá no cadastro de empresa, pessoal, vocês têm que ter marcado, precisa estar marcado a desoneração, né? Tá bom? Antes de mostrar a rotina, o que, que eu tenho que ver antes, né? Então, eu tenho que marcar esse cara no cadastro de empresa na parte da REINF, que é a desoneração de folha CPRB. Então, ele precisa estar marcado. Esse é o primeiro ponto. Não dei bola para essa parte, porque aqui é um ambiente de testes. O de vocês é de produção e o meu é de testes apenas, tá? Aí eu tenho que vir aqui fazer o lançamento, que é o 2060. Eu fiz um lançamento, né, um valor de R$ 1.000, com uma contribuição ali de 30. Aqui está o total, que vocês já sabem, né? E aqui embaixo qual que foi a subdivisão. Então, dos R$ 1.000 eu coloquei dentro de call center, onde tem a alíquota de 3%, colocando R$ 30, né, de contribuição. Colocando ou todos os serviços para completar o valor total da CPRB que vocês estão enviando. Fiz o lançamento certinho, aí eu venho aqui na DIRB, só vou excluir esses caras aqui, novamente. Aí eu posso primeiro buscar as informações da questão da minha desoneração, então vou buscar, apareceu R$ 170, e aí eu vou adicionar o meu benefício, que no caso, deixa eu localizar ele aqui, aqui, fica mais fácil. Desoneração de folha de pagamento, o imposto que está sendo dentro da DIRB é a contribuição previdenciária, o valor R$ 170, que é o que ele apurou ali. Salvo, ele vem aqui para cima e faço o meu envio. Lembrando para quem chegou agora, eu preciso ter o certificado no cadastro de empresa, tá, pessoal? Então, se não tiver o certificado, eu não consigo fazer o envio. Aqui, depois com o certificado de envio, vai aparecer uma mensagem, deseja realmente enviar? Sim, pum, despache. E lembrando que aqui, para quem chegou agora, quando eu estou fazendo, a competência fica desse jeito, competência apurada e não enviar em vermelho, tá? Quando eu envio de fato, ele fica desse jeito aqui, ó. Competência apurada enviada. O XML aparece aqui, você pode clicar e salvar o PDF desse XML, que é a declaração do envio, né? O recibinho do envio, né? Só que, por favor, pessoal, tem que ser na hora para pegar esse XML. Se você fechar a tela depois do envio, não consigo pegar depois de novo. Vai ser criada alguma outra situação para ter o repositório dessas informações, mas hoje eu tenho acesso ao recibo na hora, ele vai aparecer ali um XML, você vai salvar na sua máquina e depois pode fechar a DIRB normalmente. Tem que ter só esse cuidado para não perder essa informação. Para ser bem franco, a DIRB é tão tranquila que é só isso. A questão de como é que vocês fazem os envios. Lembrando, aqui o sistema vai sugerir, caso eu tenha essas informações dentro do sistema, e na minha esquerda eu consigo lançar tanto que ele sugerir, colocando os tipos de benefício, ou manualmente direto. Posso simplesmente adicionar o meu benefício, independente de qual seja,
colocar qual é o tributo que eu quero e sair gravando essas informações e enviar diretamente, como se estivesse fazendo direto na DIRP. Bom, pessoal, eu estou aberto a dúvidas. Tudo que a gente está vendo aqui funciona para lucro real. Claro que lucro real, aí ele vai pegar a incidência do 1,65 e 7,60, né? Isso, Mário. Essa rotina foi colocada, foi uma das últimas que a gente colocou, tá? Todo ou qualquer pedido de melhoria é super bem-vindo. Então, o que eu vou te sugerir? Eu vou colocar aqui até num bloco de notas para vocês, isso vale para todo mundo, tá? Eu vou colocar aqui o e-mail suporte@datacentro.com.br. Essa melhoria você manda, por favor, lá por e-mail para nós, né? Identificando seu código de cliente e pedindo essa melhoria que a gente passa para a programação para ver a viabilidade, para facilitar o trabalho de vocês. Então, sim, a gente pode dar uma verificada para colocar essas questões de filtros e aí a gente pode estar implementando. Mais alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Só lançar aqui o meu benefício como se eu estivesse fazendo direto na minha DIV. Aí, quando eu fui procurar o meu benefício, eu esqueci, no caso, eu tive que ter digitado parte da palavra. Se fosse KPC ou óleo, situações, ele pega mais rápido. Quando dá erro, ele retorna. Quando dá erro, ele retorna. Mas assim, eu vou te contar uma coisa, mano, não dá erro. Não dá erro. A menos um erro só de comunicação. Agora, erro de cadastro, zero. Zero. Porque é um envio direto, é uma informação simplificada, não é cálculo, não é nada demais. Depois que tu gravou a informação que ela vai e despacha. A única situação que pode acontecer é o EK que está fora do ar, né? Daí não está recepcionando, aí no XML vai apontar o que aconteceu. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, beleza, é bem curtinho mesmo, é bem curtinho hoje. A gente tem que ter todas as rotinas, não importa se é pequena, média ou grande dentro do sistema, vocês têm que ter o material, porque dentro do sistema, pessoal, eu tenho aqui a base do conhecimento aqui no cantinho, tá? Eu já tinha a DIRB dentro do sistema, aqui na parte da ajuda da base do conhecimento, tá? Para quem não conhece, eu apertei aqui rapidinho a base do conhecimento, está nos 3 sistemas, tá? Aparece nos demais também, tá? Aqui, quando eu vou na parte fiscal, na parte de exportações, eu já tinha a DIRB. Tá? Mas o material visual complementa, é melhor também para tirar alguma situação geral. Então, a gente já tinha aqui o que é a DIRB, situações gerais, a rotina dentro do em livros, e da onde eu faço essa informação, o que vai na informação em relação a certificados e situações gerais, e como é que eu faço algumas verificações. Né? É super tranquilo. Então, esse vídeo é para complementar o material da base do conhecimento. Usando os dois, e se ainda houver dúvidas, o suporte vai ser muito útil nessas questões da nossa DIRB. Beleza, pessoal? Então, eu desejo para vocês um ótimo dia. Qualquer dúvida, por menor que seja, acione o suporte. Até a próxima. Se cuidem. Até!